Bom dia, irmã Rosângela. Vamos começar ouvindo esse louvor maravilhoso, enquanto os irmãos vão se achegando a nós, né? As vestes no sangue lavei, irmãos, e das tuas águas eu bebi, Senhor, para ser uma oferta agradável a Ti. Bom dia, irmãos. Bom dia, contamos com a intercessão dos irmãos. Meus dons e talentos são para Te servir, Senhor. São para servirmos ao Senhor. Que a palavra escondida no nosso coração, irmãos, possa produzir essa oferta agradável ao Senhor, né? Ele é o nosso Senhor e Deus. Que Deus venha completar a sua obra nas nossas vidas. Vamos convidando. Bom dia, queridos. Bom dia, irmã Nilza, irmã Iris, tia Rita. Bom tê-los aqui conosco. Bom dia, cunhada. Ou irmão, né? De repente está todos juntos aí. Para eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra. Vamos esconder, irmãos. Hoje o nosso tema é Palavra de Deus, né? Luz para o viver. Que a gente beba dessa água todo dia, como a poesia está nos convidando, para que nós sejamos essa oferta agradável ao Senhor, consagrando as nossas vidas através da palavra. Não vemos, né, irmãos? Não vemos razão da nossa vida sem o Senhor. Ele é o nosso Senhor e Rei. Bom dia, irmã Rita, irmã Amélia, irmã Eva. Vamos nos achegando, irmãos. É através desta palavra escondida no nosso coração que o mundo vê esta glória no nosso rosto. Né, irmãos? Até que o mundo possa ver Tua glória em nosso rosto brilhar, Senhor. Amém. Vamos nos curvar diante do Senhor nesta hora e pedir a orientação dele para as nossas vidas nesta manhã. Bom dia, queridos. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Teu altar como filhos de um Pai de amor, de um Pai de misericórdia, de um Pai que está atento a tudo que nos acontece, ó Deus. O Senhor já se adiantou a nós nesta manhã. O Senhor já renovou sobre nós as Tuas misericórdias e o Teu amor fiel. Nós nos achegamos aos Teus pés agora para ouvirmos tão somente do Senhor, para que a Tua palavra nesta manhã seja propagada aos nossos corações, que ela possa ser guardada na nossa mente e que ela nos proteja, Senhor, de cairmos, que ela nos proteja das ciladas do inimigo e que sigamos sobre a luz da Tua palavra como corpo do Senhor. Fala ao nosso coração, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, nós já chegamos agora
na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Encerramos domingo passado a primeira carta e estamos agora diante da segunda carta. Essa segunda carta de Paulo, tudo indica que ela foi escrita na sua terceira viagem missionária e que ele estava na região da Macedônia quando escreveu essa carta. É uma carta assim que tem um tom muito pessoal, né? Que Paulo fala dos seus sentimentos, do seu amor pela igreja de Corinto, que ele derrama as suas dores, as suas aflições, que ele fala da convicção e da certeza do chamado de Deus para o seu ministério, o seu apostolado, e que ele conclama aquela igreja a viver um evangelho puro, verdadeiro. E é assim então que Paulo começa a sua carta. A gente percebe que ele ainda nesta carta tenta fechar aquele assunto, né, da disciplina daquele irmão que caiu em pecado lá na igreja de Corinto, que nós já estudamos na primeira carta. No capítulo 2, que é o que nós vamos ter nesta manhã, capítulo 2, 3 e 4, os irmãos coloquem aí, nos ajudem, alguém escreva o nosso texto base de hoje, 2 Coríntios capítulo 2, 3 e 4. E já no capítulo 2, Paulo traz de volta ainda esta questão. E a gente vai entendendo por que ele traz de volta esta questão da disciplina daquele irmão. O capítulo 2, verso 6, Paulo diz, olha, basta a essa pessoa a repreensão dada pela maioria. Então, Paulo havia na primeira carta escrito que aquela pessoa que cometeu aquele erro, ele deveria ser afastado da igreja. Mas esse afastar da igreja não era um objetivo condenatório. Aqui no capítulo 2 e no capítulo 7, a gente percebe que o maior objetivo de Paulo era que aquela pessoa fosse confrontada com o seu erro, que ela reconhecesse o seu erro. E se houvesse arrependimento verdadeiro, nós vamos estudar ainda lá no capítulo 7, mas a gente pode trazer um pouco à luz do entendimento dos irmãos, que no capítulo 7 Paulo diz, se essa tristeza causasse arrependimento e não apenas remorso, esse irmão, verso 8 aqui do capítulo 2, 7 e 8, ele deveria ser perdoado, consolado, ele deveria receber o amor da igreja de Corinto, para que Satanás não levasse vantagem sobre eles. Porque Paulo diz, olha, vocês entreguem, lá na primeira carta, vocês entreguem essa pessoa a Satanás. Quando Paulo diz está entregue a Satanás, ele estava querendo dizer assim, ele será entregue a si mesmo. Ele vai decidir as suas escolhas. Como a gente vê lá em Apocalipse 22, né? Quem é sujo, suje-se mais. Quem é injusto, faça mais injustiça. Mas quem é puro, purifique-se mais. Provérbios 20, verso 17, diz assim, ó, o alimento ganho com mentira é saboroso ao homem, mas depois a sua boca se enche de pedrinha. O que o Paulo queria levar a igreja a entender? Se esse irmão, ao degustar, né, entre aspas, o seu pecado, sentisse que depois ele se tornou amargo como fel, existia a cura, porque o pecado do início é como o Provérbios colocou aqui, né? Ele é saboroso, mas depois ele é amargo, ele é cheio de pedrinhas. Se depois desse sentir
houvesse o arrependimento verdadeiro, essa igreja deveria tratar esse irmão, cuidar dele, para que Satanás não levasse vantagem sobre eles, para que não houvesse divisão, para que não houvesse orgulho de um ser superior ao outro, um ser mais santo que o outro. Todos somos passíveis de erro. Era isso que Paulo coloca, né, aqui. O desejo de Paulo era esse, que a comunidade de Cristo fosse não um tribunal de justiça, né, irmãos, mas uma fonte que jorrasse a graça de Jesus sendo derramada na vida daqueles que reconhecesse o seu pecado e se voltasse para ele. Porque estar entregue aos nossos desejos é a pior coisa, irmãos. Paulo diz lá em Romanos, quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele diz que Deus entregou aquelas pessoas a si mesmo para fazer o que estava no desejo ardente dos seus corações. Quando a gente quer viver distante de Deus, a gente vive assim. Mas quando nós somos confrontados com o nosso erro e desejamos nos voltar para Deus, Ele sempre irá nos receber. E era isso que Paulo estava pregando aqui, acolhimento e reconhecimento. Viu, irmã Priscila? Isso mesmo, irmã. Exatamente isso. Então, por que num tema, né, que a gente vê aqui que o autor trouxe, Palavra de Deus, a luz para o viver, Paulo já começa a trazer este assunto aqui. Porque, irmãos, luz não combina com trevas. Pecado não combina com este alimento, esta luz para o viver. A gente cresceu ouvindo aquela frase, né? Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. É isso que Paulo estava pregando aqui. Eu estou anunciando para vocês um evangelho puro, verdadeiro, e onde existe essa pureza, o pecado tem que ser banido, o pecado tem que ser extirpado, o pecado tem que ser destruído e o pecador acolhido. E aí, Paulo então começa, após essa apresentação, né, após esse conselho de como tratar o pecado no meio da igreja, ele começa a fazer defesa da sua autoridade apostólica. E uma das coisas, né, que os judeus da época, os opositores da época, apontavam para Paulo era o questionamento dessa autoridade. O autor diz assim, irmãos, para entendermos as verdades expressas em 2 Coríntios, temos de lembrar que Paulo estava sofrendo forte oposição por parte daqueles que se considerava apóstolo e dizia que ele não era. Ele não andou com Jesus, ele não participou dos milagres, ele não tinha autoridade de apóstolo. E o autor coloca o problema central daquela igreja. O problema central daquela igreja não era a incredulidade em relação à mensagem de Paulo, não era a indiferença em relação à mensagem, não era a rejeição da mensagem, da palavra, mas era a mistura. Muito cuidado com isso, viu, irmãos? A mistura da palavra de Deus com algo mais. O evangelho mais, o evangelho plus, né? O evangelho agregado a outras doutrinas. É isso que o autor coloca aqui e era isso que Paulo estava tratando com aquela igreja. Ele diz, verso 17, que é o nosso texto base, né? Não somos mercenários, mercadores da palavra de Deus, como tantos outros. Nós falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Paulo tinha uma certeza imensa daquilo que ele estava defendendo e daquilo que ele estava propagando. Paulo diz, olha, eu não sou
mercenário, eu não mercadejo a palavra, que naquela cultura era a mesma coisa que falsificar. Qual era a acusação quanto os mercadores, né? Se eles vendiam vinho, eles colocavam mais água dentro do vinho para poder ter maior lucro. Se eles fossem vender ouro ou prata, eles colocavam algumas escórias junto para pesar mais. Eram os pesos injustos, era o vinho adulterado, era isso que Paulo estava dizendo aqui. Eu não falsifico esse evangelho, eu não negocio esse evangelho. O produto, se nós podemos dizer assim, né? O produto que eu ofereço para vocês é essência pura, ela é real, ela é concreta, ela é verdadeira, não existe adulteração sobre ela. Paulo diz que a palavra estava perdendo a sua pureza entre eles, e era isso que ele não podia abrir mão. Paulo, irmãos, não estava preocupado com os seguidores para ele, como os judeus estavam. Paulo estava preocupado em levar as pessoas a seguirem a Cristo. Por isso que aqui no capítulo 4, verso 1, Paulo diz, olha, nós temos esse ministério pela misericórdia que nos foi concedida e nós não desanimamos. Pelo contrário, nós rejeitamos tudo que não condiz com essa palavra, né? Eu não procedo com astúcia, verso 12, eu não distorço a palavra, mas eu proclamo a pura verdade. Essa verdade recomenda a consciência de vocês, vocês são confrontados com ela diante de Deus. Verso 5, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor e a nós como servos por causa de Jesus. O verdadeiro pregador prega a palavra. Ele prega a palavra, irmãos, ele prega Jesus. Paulo diz, eu não prego a nós mesmos. Vocês estão querendo que eu me defenda nesse sentido? Se a acusação era o pecado, Paulo estava tratando o pecado. Se a exigência era uma carta que testificava, que autorizava o ministério de Paulo, Paulo diz, eu não preciso dessa recomendação, porque eu não prego a mim, eu prego a Jesus. Vocês, a igreja de Corintos, é a minha carta. Eu não apresento para vocês uma carta escrita, né? Capítulo 3, eu não apresento uma carta escrita com tinta. Eu apresento uma carta que está escrita pelo Espírito de Deus no coração da igreja de Corintos, impressa, verdades que estavam impressas no coração deles. E aí Paulo se defende desta forma. Olha, a carta ministrada por nós está escrita não com tinta, verso 3 do capítulo 3, mas pelo Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. Então, Paulo apresenta a autoridade, vamos dizer assim, do seu ministério, do seu apostolado, apresentando aqueles irmãos, vejam quem eles eram e quem eles são, vejam o que está dentro deles, a palavra está impressa no coração deles. Irmãos, eu não sei se o pastor Ednan está aqui entre nós, mas uma pergunta que veio ao meu coração e que eu peço que os irmãos façam aí no coração de vocês. Se fosse para o pastor Ednan testificar do seu ministério, será que ele poderia falar isso de nós, irmãos? Olha, eu tenho certeza absoluta do
real sentido do meu ministério, dos resultados do meu ministério, é só olhar para os membros da segunda igreja. Olha quem eles eram e quem eles são. Olha o conteúdo que eles apresentam. Olha como eles vivem. Será, irmãos, que o pastor Edinã poderia dizer isso de nós? E se em nós, irmãos, existir alguma coisa, algum conteúdo que manche o ministério do nosso líder, vamos tratá-lo como Paulo ensinou a tratar. Vamos guardar a palavra nesse coração e afastar tudo que é vergonhoso, tudo que mancha. Porque Paulo estava dizendo, olha, eu atesto o meu ministério com a transformação de vida destas pessoas. Que o pastor Edinã possa dizer isso de nós, irmãos, em nome de Jesus. Que ele possa dizer isso de nós. Então, pastor Edinã está aqui conosco. Ele diz, vocês são bênção de Deus, irmãos, que nós venhamos atestar, conferir autoridade ao seu ministério, pastor. Então, era isso que Paulo estava apresentando aqui como defesa. Aí existia outra acusação, irmãos, a acusação da glória. Eles viravam para Paulo e diziam, cadê a glória? Cadê a glória do seu ministério? Olha como era pomposo o culto judaico, né, irmãos? As sinagogas, o templo, os objetos, os rituais. Aí eles diziam, você, um falador, né? Como lá ele foi taxado em Atenas, um falador, né? Reunindo nas casas. Que coisa mais chula, vamos dizer assim. Cadê a glória do seu ministério? E aí, Paulo diz aqui, olha, foi Deus, verso 6, que nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então Paulo diz, olha, eu estou sendo ministro não deste ministério judaico que vocês estão apresentando. Eu sou ministro de uma nova aliança. Agora, muito cuidado com a interpretação desses 2 versículos que está nesse capítulo. A letra mata e o Espírito vivifica. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Cuidado. Porque quando Paulo está dizendo isso, ele não está dizendo assim, vocês estão no Espírito, pode fazer o que quiser, o culto pode ser ao gosto do freguês, porque onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Não, irmãos. Não é essa liberdade para realizar o nosso querer, nem esse morrer que Paulo está falando. Paulo está dizendo, olha, a letra, a lei, aquela escrita lá, nas pedras, lá no Monte Sinai, ela traz a morte, ela testifica contra nós, ela aponta o nosso erro e indica que não somos capazes de cumprir todos aqueles mandamentos. Agora, a nova aliança traz vida, o Espírito que Deus enviou para habitar em nós traz vida. Se o ministério que traz a condenação, verso 9, era glorioso, muito mais glorioso será o ministério que traz a justiça. Por quê? Em Cristo nós nos tornamos justos, nós fomos justificados. Os irmãos podem se voltar agora para o Monte Sinai, lembrar daquela cena. Moisés estava no alto do monte conversando com Deus. Para o povo embaixo foi determinados limites que não poderiam tocar no monte, porque se eles tocassem no monte, eles morreriam pela santidade, pela glória de Deus. Paulo estava dizendo, olha, agora a gente pode tocar no monte, subir no monte, ir além do monte. Nós somos livres, o acesso foi nos dado. Esta glória que vocês viram lá naquele monte, que o povo viu, a glória que vinha sobre o rosto de Moisés a ponto dele ter que colocar o véu, ele
colocava aquele véu porque essa glória ela passava. Então, para as pessoas ali, né, o povo de Deus, o povo de Israel, não perceber que essa glória se desvanecia, ela era perecível, Moisés mantinha o véu sobre o seu rosto. E aí Paulo está dizendo, olha, essa glória, que para vocês era glória, é uma glória que perece, é uma glória que desvanece, é uma glória que passa. Mas a glória desse ministério, desta nova aliança que Cristo me entregou, é uma glória crescente. Ela vai de glória em glória. Glória a Deus, irmãos. Então, Paulo estava apontando para eles esse morrer. A letra mata, porque quando Moisés desceu com as tábuas, o povo ouviu a voz de Deus através de Moisés. O que o povo disse, irmãos? O povo disse, tudo que o Senhor falou, isso faremos. E não demorou muito para o povo entender que eles não tinham condições de fazer tudo. E aí eles encararam o seu erro e sabiam que estavam testificando contra eles, né? A lei apontava a sua limitação, a lei apontava a condenação. O ministério que trazia, né? Paulo diz que traz a condenação. Vocês achavam glorioso quando vocês tiverem conhecimento, entendimento desse meu ministério que vocês acham chulo, simples demais, vocês vão entender onde está a glória, os dois véus, onde está a superioridade da nova aliança, irmãos, está nos dois véus que foi retirado. O véu da face de Moisés e o véu do templo. Deus visitava eles, Deus não habitava entre eles. Agora, Paulo diz, olha, esse Espírito habita em nós, a gente pode ser dentro de casa, pode ser na rua, pode ser no templo, pode onde for, a gente entra e sai do Santo dos Santos a hora que a gente quiser. É essa liberdade que Paulo está falando. Aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade, é esse o sentido, viu, irmãos? Não é o sentido de você fazer o que você quiser e cultuar como você acha que deve cultuar. Se o Espírito do Senhor está em mim, eu tenho liberdade para entrar nos Santos dos Santos a hora que eu quiser, para clamar esse Deus sem intermediário. Eu falo e Deus responde, Deus fala e eu obedeço, Ele me trata diretamente comigo, Ele trata diretamente com você. Aí ainda no capítulo 3, nós vemos uma afirmação de Paulo muito importante. Quem é a pessoa que tira esse véu? Quem é capaz de tirar esse véu da nossa face para que a gente compreenda a glória desse ministério que aparentemente parece pequeno, parece simples? Verso 14. Somente em Cristo esse véu é removido. Olha, quando um deles, Paulo diz, se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, irmãos, não queira tirar o véu do rosto de ninguém, porque você não vai conseguir. É uma missão impossível para você. O que você tem que fazer? Clamar a Deus para que o véu seja retirado. Porque só em Cristo esse véu é retirado. E aí, Paulo fala dessa superioridade, dessa aliança nesse sentido. Quando alguém se converte a Cristo, o véu é retirado. E agora, verso 18, o que acontece? A glória reflete em mim, eu vejo a glória, ela vem sobre mim e eu reflito a glória. E de glória em glória eu vou sendo transformado nessa imagem de Cristo que eu vejo todos os dias, diariamente, constantemente. E isto vem da onde? Do poder do Espírito
Espírito do Senhor. Então, uma coisa que eu quero que aprendamos nesta manhã: o poder da mudança não está em você. O poder da mudança não está em mim. Este transformar, esse tratar de Deus, esse constante contato com o Senhor, Ele vai me transformando, me tornando cada vez mais parecido com Ele, sobre o poder do Espírito Santo que está atuando em mim. Quanto mais espaço eu dou para esse Espírito do Senhor, Ele vai transformando o meu viver e refletindo mais glória e me tornando mais parecido com Cristo. É isso que revela a santidade. Era isso que Paulo estava dizendo. O que revela a santidade não é um véu para trazer uma santidade aparente. Não é um ritual, não é um culto pomposo, não é objetos sagrados, não é cumprimento de regras. É isso que Paulo estava apresentando para os judeus que o acusavam em busca dessa glória. Ele diz: essa santidade não se passa por esta glória aparente, porque esse poder ele vem do Espírito de Deus e essa glória vem diretamente de Deus para nós. Então, irmãos, quando a irmã Silane ministrou uma aula, acho que há uns 2 domingos aqui atrás, ela disse algo muito interessante. O que nós precisamos, o que a igreja precisa, o que eu e você precisa de conversão real. Quando somos convertidos ao Senhor, verso 16, o véu é retirado. Quando há conversão real, o pastor Dirã não precisa me dizer como eu devo me comportar. O diácono não precisa me dizer como eu devo me comportar. Porque o Espírito Santo já me direciona como eu devo me comportar. O Espírito Santo revela a mim o meu erro que precisa ser tratado. Quando o pastor vier me disciplinar, quando o diácono vier disciplinar, eu só balanço a cabeça, né? Que tipo assim, o Espírito Santo já estava tocando no meu coração que isso não estava certo. Porque esse contato é direto conosco e Deus. Então Paulo diz, esse véu é retirado e eu vou sendo, transformado. Eu não preciso de guia. Quando Jesus aponta a falsidade dos judeus, dos fariseus que pregavam uma coisa e fazia outra, o que ele diz para aquele povo? Olha, um só é vosso mestre. Um só é vosso guia, um só é o vosso Senhor, Jesus. Então, quando nós temos esse guia, esse mestre, esse poder do Espírito que foi dado a nós e habita em nós, esta glória é revelada. Eu não preciso alargar a porta, como o autor disse, nem preciso suavizar a mensagem. A mensagem, ela bate no meu coração, ela divide como espada de 2 gumes, ela revela a intenção do meu coração e ela trata o meu viver, ela traz luz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu sou direcionado pela palavra ao caminho correto. Então, Paulo diz, é glória que vocês querem? Então, eu apresento para vocês a verdadeira glória. E aí, eles pedem outra coisa, irmãos. Eles apontavam, desafiando a autoridade de Paulo, dizendo, cadê os resultados? Era o pecado, era a glória, eram os resultados. Cadê o resultado? Ser judeu, foi um aprendiz de Gamaliel, você é judeu nato, Você é hebreu, você é da tribo de Israel, da tribo de Benjamim, nem os judeus te consideram.
Você vive aí, ó, sendo perseguidos por eles, correndo de cidade em cidade. Cadê seus resultados, seu ministério glorioso? Cadê o sucesso do ministério de vocês? E aí, quando Paulo é confrontado com isso, olha o que ele diz aqui, no verso 6. No verso 6 do capítulo 4. Olha, tanto o verso 4 como o verso 6. Paulo diz, com estas palavras, Paulo estava querendo dizer aos judeus onde estava o resultado deles. Primeiro ele aprontou para aquela carta que estava impressa no coração da igreja de Corinto. E aqui ele diz, existem duas vertentes que atuam sobre os meus resultados. E eu quero dizer para vocês que eu não tenho domínio sobre os meus resultados. Era isso que Paulo estava querendo dizer com esses dois versos, o verso 4 e o verso 6. O verso 4 diz, existe o inimigo, o Deus que este mundo elegeu, o Deus deste século, que cega a mente dos que não creem, para que eles não vejam a luz do Evangelho, a glória de Cristo, a imagem de Deus. Então, só lembrando que o principal objetivo de Satanás é cegar, é impedir que o Evangelho resplandeça sobre as pessoas, é impedir que esta glória seja real, é fazer de tudo para manter a venda. É isso que Paulo diz. Existe esse poder que atua na vida das pessoas que me ouvem. O inimigo segura a venda, o inimigo impede a luz. E existe outra vertente. O Deus que das trevas faz brilhar a luz. Glória a Deus. O inimigo coloca a venda. O inimigo impede a luz brilhar, mas Deus traz luz às trevas. O reino de Deus não consiste em palavras, glória a Deus, mas em poder. É isso que Paulo estava querendo dizer. Olha, o poder da luz de Deus foi quem brilhou em nossos corações. Verso 6. Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo estava querendo dizer para os judeus, olha, a minha venda estava posto nos meus olhos. Olha, eu lia tudo, eu realmente era um estudioso da lei, eu aprendi aos pés de Gamaliel, eu era um fariseu nato, mas a venda estava no meu olho. Mas lá na estrada de Damasco, a luz brilhou sobre mim. A iluminação tomou conta do meu coração e eu vi a glória de Cristo. Então, nós precisamos, irmãos, clamar por esse desvendar. Quando o salmista diz, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas desta palavra, a luz para o meu viver. É esse sentido, porque muitas vezes, irmãos, nós lemos esta palavra e não temos esta venda tirada, né? Nós lemos, às vezes, para o nosso próprio, nossa própria exaltação, nós lemos às vezes para a nossa própria condenação ou para condenar o outro. Quando nós nos colocarmos aos pés desta palavra, a primeira coisa que nós precisamos clamar é: Senhor, tira a venda. Ó Deus, eu quero ver a pureza, o brilho do Senhor. Olha, foi Deus quem brilhou. Deus brilhou no coração de Paulo, irmãos, mas Deus continua brilhando no nosso coração, porque essa luz não se apaga. Essa luz não se apaga. Nós vamos de glória em glória até vermos toda a glória, não é isso? Até chegarmos à estatura do varão perfeito. Então Paulo diz, eu não vou alterar o meu produto,
Lembra do nosso texto base, do verso 17? Eu não vou mercadejar para alcançar resultados. Olha o que o autor diz, irmãos. A igreja contemporânea tem sofrido muito com os negociadores da palavra. Está havendo um alargamento da porta, né? Já que não tem muita gente, né? Já que não está dando tão resultado, vamos quebrar a parede aqui, vamos dar uma largadinha na porta para ver se passa mais gente, né? Uma igreja que suaviza a sua mensagem ou tira proveito alheio dela não deve ser considerada cristã. Quer saber se a sua igreja é cristã? Se ela pega Cristo, se ela disciplina o pecado, se ela aponta a glória de Deus e não do homem, se ela fala sobre essa justiça, sobre essa justificação, regeneração e transformação na imagem de Deus sobre as nossas vidas. É esta palavra que traz luz para o viver que a igreja cristã precisa pregar. Qualquer instituição, irmãos, pode pregar qualquer coisa e pode fazer o que a igreja faz. Pode fazer obra social, pode fazer atividade recreativa, atividade educacional. Muitos podem fazer isso. Mas essa luz, esta palavra da verdade, aquela que liberta, só a igreja que prega Cristo pode entregar. E essa é a nossa principal missão. As demais coisas são secundárias. A nossa principal missão é aprender a apresentar esta palavra, o poder que liberta. Quando eu disse para os irmãos que o poder da mudança não está em nós, os irmãos lembram-se do endemoniado de Gadareno. O que aquela história conta? Que aquele homem vivia preso e que ele quebrou as suas correntes, que ele despedaçou as suas algemas. E o que aconteceu? Ele continuou preso, irmãos, porque ninguém tem o poder de se libertar. Única pessoa que nos liberta é Cristo. Se você tem alguma dificuldade, se você tem um pecado da qual você precisa se libertar, saiba que você é incapaz de fazer isso. Você só fará isso no poder do Espírito. Aquele homem só foi liberto quando Jesus o libertou. Não adianta quebrar sua corrente, você vai ficar acorrentado logo, logo. Mas se você se entregar totalmente a Deus, Ele irá te libertar. E aí, né, Paulo já apresenta aqui, ó, eu não vou mudar a minha mensagem. O resultado não está sobre o meu domínio, ele não está sobre o meu controle. Se vocês estão olhando para os fracassos externos, então muito cuidado quando você julgar o ministério de uma pessoa pelos seus resultados externos. Né? Eu não estou preocupado com isso e não vou apresentar os resultados que vocês querem. E aí, Paulo diz algo bem marcante aqui no capítulo 14, no verso 14 do capítulo 2, sobre esse fracasso aparente aos olhos dele. Paulo diz, vocês me veem como um fracassado, alguém que não tem autoridade apostólica, que tem um ministério inferior, desprezível, mas, verso 14, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, Paulo diz, o que vocês entendem como fracasso, eu celebro como vitória. Eu dou graças a Deus que em Cristo me conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Paulo traz a memória daquele povo que estava acusando um desfile que era bem comum para eles. Eles viam frequentemente isso acontecer. Quando um povo ganhava uma guerra, não é uma batalha não, tá, irmãos? É quando ganhava a guerra toda.
O general era carregado nas carruagens, à frente do general iam os sacerdotes com as bacias de perfume, de incenso, perfumando o caminho. Atrás do general vinham os cativos, os prisioneiros, os despojos conquistados e mais atrás os oficiais do exército e o povo aclamando os vencedores. Paulo estava dizendo, olha, o meu general é Cristo. A gente canta, né, irmãos? O meu general é Cristo, a gente segue os seus passos. Paulo diz, olha, o meu general é Cristo. Ele não ganhou a vitória, uma batalhinha só, não. Ele ganhou a guerra inteira. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Ele é o vencedor, a batalha já está vencida, Paulo estava dizendo. E nós vamos na frente, preparando o caminho para esta palavra. Nós vamos na frente, espalhando o perfume de Cristo. Tem sido assim? Tem sido assim conosco, irmãos? Você, quando chega na frente, quando você está no trabalho, na família, na rua, na fila do banco, no trânsito, você está espalhando esse perfume, porque quando você abrir a boca para falar essa palavra, esse perfume já tem que ter sido derramado, senão o cheiro não vai combinar. Então, irmãos, esse frasco precisa estar cheio desse perfume e exalando esse perfume. Precisamos entender que esse frasco não pode estar vazio. Então se encha todo dia desse perfume, porque o perfume exala, evapora e ele finda. E a gente busca mais perfume, irmãos. É assim, de glória em glória. Então esse frasco nunca pode estar vazio. E dentro desse frasco, era isso que Paulo estava dizendo, da falsificação, do mercadejar, né? Nunca pode ter perfume falso. Os irmãos já compraram aqueles perfumes importados, ouvido bonito, escrito lá Chanel, né? Dolce Gabbana, Carolina Herrera. E aí quando você abre, é uma alfazemazinha que você compra em qualquer mercado. Paulo estava dizendo, olha, esse perfume ele tem que perfumar mesmo. Ele tem que ser verdadeiro. E esse perfume, irmãos, você não precisa gritar, falar que está com ele, entende? Perfume não é anunciado, perfume se anuncia, irmãos. Quando você não chega num ambiente, você não diz, oi, bom dia, olha, eu passei perfume hoje. Não é assim que acontece. Muitas vezes você mesmo nem se dá conta do cheiro que está exalando. E quando você chega no ambiente, a pessoa diz, que cheiro agradável, que perfume que você passou. Não é isso que acontece? Então, o perfume, irmãos, ele se revela, ele se impõe muito mais do que a palavra. Ele testifica, é impossível não perceber. Então, cuidado com o cheiro que estamos exalando, se ele é falsificado, se ele é mau cheiro ou se ele não tem cheiro nenhum, se ele está vazio. Então, a irmã Silane está colocando a começar dentro de casa, nosso lugar onde tudo é desvendado. Lá realmente todos conhecem o nosso verdadeiro cheiro. Então, Paulo diz, olha, a gente vai na frente desse general, perfumando o caminho. Vocês pensam que eu sou fracassado? Não sou não. Não sou não. Cristo Jesus sempre me conduz em triunfo. Era essa marcha triunfal. Ó que o autor diz aqui, as marchas triunfais eram insensadas, né? Isso que a gente está falando. Para Paulo, Cristo havia triunfado sobre o inimigo e sua posição era como a de um soldado de marcha triunfal, atestando publicamente a supremacia do seu Senhor à frente da batalha. Então, o que Paulo está dizendo aqui, ó, nós somos cheiro de morte para a morte,
ou aroma de vida para a vida. O que Paulo estava querendo dizer isso? Quando aquela marcha passava e aquele cheiro do caminho vinha até os cativos, aquilo era cheiro de morte, testificava da sua derrota. Mas quando aquele cheiro chegava aos soldados, era cheiro de vida, cheiro de vitória, cheiro de celebração. Então, Paulo diz, olha, para aqueles que estão sendo salvos, é cheiro de vida, é você gerando vida, jorrando vida e gerando vida. Para aqueles que recusam, eles rejeitam a vida e morrem, né, irmãos? E aí ele faz uma pergunta que nós queremos fazer nessa manhã. Quem está preparado? Verso 16. Quem está preparado para estas coisas? Você está preparado para exalar a vida e gerar vida? Nós precisamos, irmãos, urgentemente nos preparar para caminhar ao lado desse general que já venceu a vitória, que já venceu a batalha, que já nos garantiu a vitória, não é? Então, a acusação do fracasso, quando eles olhavam para Paulo, perseguido, humilhado, espancado, né? Passando fome, necessidade, muitas vezes, com tudo isso que ele relatou, Paulo diz, vocês não sabem o que é fracasso. Vocês não sabem, né? Olha, capítulo 4, verso 7. Nós temos um tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus. Paulo diz, olha, ao que os seus olhos é fracasso, eu quero dizer que o que Deus está querendo mostrar para vocês é o verdadeiro poder. Eu sou um vaso de barro. O que precisa atrair as pessoas não é o vaso, é o que está dentro do vaso. É o tesouro que está dentro do vaso. Eles tinham esse costume, não é? De guardar objetos preciosos em um vaso de barro, porque não ia chamar atenção, né? Ninguém ia olhar, porque era um vaso comum, um vaso qualquer. Não era um vaso de ouro, de prata, de uma cerâmica cara. Colocava-se tesouros em vasos assim, para esconder, né, dos salteadores, vamos dizer assim, dos ladrões. Então Paulo diz, olha, eu sou esse vaso de barro, que para vocês é insignificante, mas o real valor deste vaso está dentro desse vaso. E para vocês é fracasso, sabe para quê? Porque para mim saber que tem tesouro dentro do vaso, o que eu preciso fazer, irmãos? Eu preciso quebrar o vaso. Não tem outro jeito. Os irmãos lembram quando Deus falou para Jeremias para pegar aquela escritura e colocar dentro do vaso de barro? Para você revelar o tesouro, o vaso precisa ser quebrado. Paulo está dizendo, eu estou quebrado para vocês entenderem da onde vem o poder. O poder não emana de mim. E aí Paulo diz aqui, olha, eu sofro pressão por todo lado, verso 8, mas eu não estou arrasado. Existem versões que dizem, eu não estou cercado. Paulo diz, olha, a minha vitória não está no não. Aprendamos isso, irmãos, nesta manhã. Isso foi uma lição muito grande para o meu coração, um consolo supremo. A minha vitória não está no não, irmãos. A minha vitória está no mais. A minha vitória não está em não ser pressionado. Paulo diz, olha, eu sou pressionado, mas isso não me indica fracasso. Eu sou pressionado, mas eu não sou cercado. Eu não vivo sem saída, eu tenho uma saída, Jesus, o Todo-Poderoso. Eu fico perplexo,
mas eu não fico desesperado, eu não fico confundido, achando que Deus me abandonou. Eu até me espanto às vezes, meu Deus, a que ponto eu estou vivendo? Meu Deus, eu nunca esperava passar por isso. Irmãos, nós nunca esperávamos passar pelo que estamos passando. Estamos perplexos. Mas Paulo está dizendo, olha, não tem problema. A sua derrota não está em ser perplexo. Pode estar perplexo, não tem problema. O problema é você não estar desesperado. Não perca a esperança. Cristo está conosco. Cristo está comigo. Era isso que Paulo estava dizendo. Olha, eu sou perseguido sim. Vocês estão me acusando desses fracassos? Eu sou perseguido sim, mas eu não sou desamparado. Deus está juntamente sempre comigo. Eu estou muitas vezes abatido, mas eu não estou destruído. Eu não estou derrotado. Eu não estou caído. Eu não fico paralisado diante das perseguições e do meu abatimento. Eu prossigo nessa marcha triunfante, crendo nesta vitória que já está garantida. É isso que Paulo revelava aqui aos seus opositores, não é, irmãos? O autor diz aqui, ele ansiava ser uma expressão fiel do Filho de Deus. Paradoxalmente, quanto mais ele morresse, mais Jesus viveria e vice-versa. Olha o que Paulo diz aqui, trazendo sempre no corpo, verso 10, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, de modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida, isto é morrer para que Cristo viva, irmãos. Isso é renúncia, isso é entrega, isso é desistir de si mesmo. Quando Paulo está dizendo aqui, ó, a gente sofre pressão, a gente fica perplexo, a gente fica perseguido, a gente fica abatido. É quando você olha assim e diz, Senhor, eu não tenho mais força não. E Deus olha para nós, era isso mesmo que eu queria que você pensasse. Que a força não é sua, que o poder não é seu. Eu quero que você pense isso mesmo. Eu quero essa atitude de rendição. Irmãos, eu creio que essa pandemia está quebrando muito vaso. E em nome de Jesus, que muitos, e que sejamos quebrados todo dia, porque essa glória precisa aparecer, irmãos, de modo que em nós atua a morte. Nosso coração precisa ser quebrado, irmã Delza, moldado, transformado, todos os dias. Dai-me um coração igual ao teu, Senhor, de modo que em nós atua a morte, mas em vós atua a vida. Paulo estava dizendo, olha, o fracasso que aparentemente vem sobre mim é para gerar vida na vida de vocês. Então, irmãos, o sofrimento que vem muitas vezes em nós, em você, na igreja, no corpo de Cristo, é para gerar vida na vida do outro. Paulo não faz uma lista de lamúria, Paulo apresenta contrastes que revelam que Deus poderia levar ele até o limite, mas nunca além do limite. Entende, irmãos? É aquele sentimento de que tudo passa. As glórias passam, mas o sofrimento também passa. E a gente aprendeu isso já em Tiago, não é? Então, Paulo diz, de certo. Por isso, ele conclui, irmãos, explicando algo supremo, verso 16. Por isso eu não desanimo. Eu não desanimo não, vocês estão me acusando por isso, mas isso não me abala, Paulo. Isso me deixa perplexo, mas não me deixa desesperado não. Verso 16, eu não desanimo ainda que. Ô irmãos, nós precisamos viver esse ainda que. Paulo diz, eu não desanimo ainda que esse corpo exterior, essa vida exterior, essas circunstâncias que me cercam estejam me desgastando
o meu interior é renovado todos os dias. Irmão, se você renovar o seu interior todos os dias com essa palavra aqui, irmão, o irmão não vai desanimar. Sabe por que muitas vezes nós nos desanimamos? Porque a gente não é fiel a esse renovar diário sobre nós. Então, a gente se lembra de todos os ainda que, né? O salmista dizendo ainda que a terra tremeça, ainda que os montes se afunde, ainda que o mar se espume de tão revolto que seja, eu vou me aquietar porque eu sei que o Senhor é meu Deus. Abacuque diz ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que no curral não tem vaca, ainda que falte um alimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, Paulo sabia viver esse ainda que a gente aprenda a viver ainda que estejamos passando por uma pandemia, irmãos, ainda que muitos dos nossos queridos estão sendo levados, ainda que muitas lágrimas estão sendo derramadas, ainda que muitos estão sendo acometidos pela enfermidade, todavia nós continuaremos confiando no Senhor que nos garantiu já a vitória. Paulo diz, a tribulação é leve e passageira, irmãos, não vamos esquecer disso. E a glória é pesada. Perceberam a diferença? Tribulação leve, glória pesada. Para eles, irmãos, tudo era no peso, lembra? Uma pessoa de muitas posses, por isso que a gente ouve muito essa expressão assim, uma pessoa de peso. A fulana é uma pessoa de peso. Significa assim, uma pessoa que tem posses, possui algo consistente, tem conteúdo. Irmãos, nós estamos diante desse tema, a palavra luz para viver, nós temos que ter conteúdo, irmãos. A gente tem que ter peso, temos que ter palavra consistente, palavra de vida. Paulo diz, isso que a gente está vivendo aqui é leve, momentâneo, isso vai passar. Ele não está querendo dizer que é leve, menosprezando a sua dor e a minha dor, não, irmãos. Ele está dizendo, é fugaz, é passageiro, é temporário. A glória é consistente, a glória é pesada, a glória é real. Não é uma história de carochinha. Então, Paulo diz aqui, então a gente vai fixar o nosso olhar nas coisas invisíveis, nas que não se veem. Verso 18, porque as visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Não se apegue naquilo que você vê, que você pode tocar, que você pode sentir, que você pode compreender, mesmo que não estejamos sentindo, mesmo que nós não conseguimos compreender, mesmo que nós não estamos vendo a saída, como Paulo muitas vezes não viu. Todavia, eu vou andar pela fé e não pela vista. Viu, irmã Silane? Glória a Deus. Paulo diz, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Irmãos, o autor conclui aqui, Paulo estava preocupado de acontecer isso, pessoas frustradas com Deus, com um evangelho desfigurado, com mais água do que vinho, sabe? Porque esse evangelho que não é consistente, com conteúdo real, com a essência verdadeira, ela leva as pessoas a desanimarem. Deus me deixou, Deus me abandonou. Essas pessoas
que têm mais água do que vinho, não conseguem viver-os, ainda que, irmãos. Paulo dizia, tudo o que ele enfrentara não o detivera, pois havia um porém. Ou seja, aquele não era o fim. Existia um Cristo que o faria suplantar sobre todas as barreiras. Então, irmãos, vamos lembrar disso. Esta palavra contém verdades eternas. E é para lá que nós estamos caminhando. E nós vamos fixar o nosso olhar, não nas coisas que perecem. Nós vamos fixar o nosso olhar naquilo que permanece e entendermos que isso é passageiro e que a glória é pesada, ela é eterna, ela é incomparável. Vamos caminhando em direção a ela, fitando os olhos em Jesus, retrocedendo jamais. Nós não somos dos que retrocedem, o autor em Hebreus diz, nós somos daqueles que creem. O justo vive pela fé. Amém, irmãos? Glória a Deus, que os irmãos sejam alimentados diariamente por esta palavra santa. Que você renove o seu interior, como o capítulo 4, verso 16 está dizendo aqui, todos os dias. Que esta semana seja uma semana de bênção na sua vida, de alimento diário, de você sentir o poder de Deus, o sustentar do Senhor, ainda que todas as coisas aconteçam. Amém? Deus abençoe os irmãos, que os irmãos estejam durante todo esse dia continuamente cultuando ao Senhor.